Essa casa é a casa de Deus, em outras palavras, essa é a sua casa também. Se sinta em casa, porque aqui é a casa do nosso Deus, amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Oremos. Santo Deus, que bom é estarmos na Tua santa presença. Que bom é podermos louvar o Teu santo nome, adorá-lo. Que bom é podermos estar na Tua casa. Que o Senhor possa continuar fortalecendo a nossa vida. E neste momento, nosso clamor é que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar a entender a Tua vontade para nós nesta noite. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Essa semana nós vamos estar orando, não é? Pela irmã Eliana, pelo André, pelo seu esposo Dalson. E ela tem mais 2 filhos, Ana Luísa e o Arthur. Então vamos orar por essa família querida. Essa semana, como oramos pela família do irmão Nilvânio também. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Quando você vai abrindo, eu quero dizer e compartilhar com você um pensamento pessoal que eu tenho a respeito da oração. Muita gente por aí escreve sobre oração. Muita gente escreve dizendo o segredo, os passos para que a gente possa ter sucesso na oração. Mas eu confesso para você que a oração, na minha humilde avaliação, é, como eu disse, um pensamento pessoal. É um dos grandes mistérios de Deus. Se tivesse uma prateleira chamada mistério, a oração seria um item, na minha avaliação, dessa prateleira. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, na sua soberania, chega alguém aqui, faz um pedido a Deus por um milagre, Deus responde. Chega uma outra pessoa faz o mesmo pedido e o milagre não vem. É assim ou não é? Chega aqui alguns e clamam: Deus, eu preciso dessa bênção, a bênção vem. Outros, a bênção não vem. É a mesma oração, é o mesmo Deus. E talvez essa noite eu esteja falando para alguém que esteja lutando com Deus em oração há anos, ou tendo uma experiência onde você talvez ore e parece que não há uma resposta de Deus. E é por isso que na minha concepção, oração está dentro desse mistério. É um assunto tão profundo que é impossível nós reduzirmos isso a passos, a regras, porque a oração está dentro da soberania de Deus. Deus é o eu sou. Ele tudo pode, Ele tudo sabe, Ele pode realizar um milagre em um piscar de olhos, Ele pode muitas vezes não realizar esse milagre, porque Deus é o nosso Deus. Ele pode realizar algo em 30 segundos, ou alguém possa estar esperando há 30 anos e o milagre não está vindo. E mais uma vez eu repito, na minha avaliação, oração é um mistério. É por isso que essa noite eu não quero deixar aqui alguns passos para que você possa ter sucesso na sua caminhada com Deus em oração. Eu quero deixar aqui algumas bases para fortalecer ainda mais a sua vida de oração. É por isso que a mensagem dessa noite eu quero chamar de a experiência da oração. Eu disse para você ir ao Evangelho de João, capítulo 11. Eu já fiz uma série de sermões com base neste capítulo. E hoje estou retomando esse capítulo para que nós possamos trabalhar a experiência da oração. Eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta até o final do sermão, porque nós vamos retornar ao texto em algum momento. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã.
Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para Judeia. Aqui nós temos um pedido. Eu diria que aqui nós temos uma espécie de oração. Maria e Marta mandam um pedido a Jesus. E alguns detalhes da história. Essa família morava numa pequena cidade chamada Betânia, uma vila. E sempre que Jesus precisava de um tempo para distrair-se da correria das suas atividades, ele escolhia ir a Betânia para ficar na casa dessa família, porque eles eram muito amigos, bem próximos de Jesus. Então, sempre que podia, Jesus passava em Betânia para descansar, para bater papo, para distrair um pouco. E esse amigo de Jesus, ele fica muito doente. E então eles mandam chamar a Jesus. E é interessante que quando Jesus recebe a notícia, Jesus recebe o pedido, o texto diz para nós que Jesus ainda se demorou onde estava. É sobre esta demora, é sobre esse pedido que eu quero com você aprofundar e tirar aqui algumas lições práticas para a nossa experiência com Deus, para a nossa experiência de oração. E a primeira coisa que eu aprendo, amigos, é que oração é uma experiência de adoração. Oração não é sobre mim, oração não é sobre você, oração não é sobre a nossa necessidade, oração não é sobre o nosso pedido, oração é uma experiência de adoração. Estar no centro da oração não deve ser as nossas petições, mas deve ser a pessoa de Deus. Porque oração é uma experiência de adoração. Lembre-se disso. Sempre que você orar, você tem que orar e clamar, entendendo de que é Deus que precisa estar no centro do seu pedido, no centro do seu clamor. Jesus aqui recebe o pedido de Lázaro, era uma circunstância, era um problema grave. E Jesus, quando recebe o pedido, a primeira coisa que ele diz é: essa enfermidade não é? Mas para a glória de Deus. Porque, amigos, porque adoração é isso. Adoração é colocar Deus no centro. Talvez você esteja aí clamando e buscando. Deus está dizendo para você: pense na minha glória, espere a minha glória, deixe com que meu nome se manifeste nesta circunstância. O Salmo 115 diz uma coisa muito interessante. O povo de Israel está em conflito, as nações em sua volta perguntam: e aí, onde está o seu Deus? Porque vocês ainda continuam servindo. O seu Deus não é o Deus dos deuses. O seu Deus não é o Todo-Poderoso. O salmista ora: não a nós, Senhor, mas a tua glória. Por quê? Porque a nossa vida, as nossas petições, as nossas orações devem ser para manifestar o nome de Deus. Repito, não é sobre nós, é sobre Deus. Você imagina, não é? Alguém no leito do hospital orando a Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui nesse leito de hospital, mas o meu interesse aqui, Senhor, não é que eu simplesmente seja curado. O meu desejo aqui é que eu possa manifestar a tua glória aqui nesse hospital. Por quê?
Porque é para isso que Deus diz para nós: oração, pedido, clamor, é para que o nome de Deus possa ser glorificado. Um outro exemplo claro sobre manifestação da glória de Deus é o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1 e os outros capítulos também. Nós temos Paulo. Filipenses descreve talvez um dos piores momentos da vida de Paulo. Os momentos de perseguição, de prisão. E é curioso que Filipenses não é conhecido como um livro dos problemas de Paulo, mas Filipenses, apesar dos problemas, é conhecido como o texto da alegria. Um livro da alegria. E Paulo, lá preso em Roma, ele seria condenado. E ele diz: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, fui preso, fui chicoteado, fui levado de uma prisão a outra, estou em Roma preso, algemado, mas não se preocupem comigo, pois as coisas que aconteceram comigo têm contribuído para o avanço do Evangelho, e o que importa é que o Senhor Jesus esteja sendo anunciado. E ele diz uma frase muito conhecida: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por isso, essa noite, eu vim aqui dizer para você, sempre que você estiver no momento de oração, sempre que você estiver numa luta espiritual com Deus, aprenda que toda a nossa vida, todos os nossos problemas, todas as nossas circunstâncias devem servir para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Porque oração é uma experiência de adoração. Eu tenho que pensar na glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus não é aquilo com que nos ocupamos, Ele não é Deus. Se Deus é somente aquele que nós buscamos quando a gente precisa, Ele se torna um ídolo. Ele se torna apenas um objeto, um acessório. Você precisa entender que a sua vida com Deus, ela deve ser mais profunda. Você quando orar, você quando buscar, você quando estiver em circunstâncias desagradáveis e agradáveis, você precisa entender que o nome de Deus deve estar à frente. Porque oração é uma experiência de adoração. Muitas vezes a gente limita a nossa experiência com Deus. Ah, Senhor, eu não quero que chova no dia do meu casamento. Ah, Senhor, eu não quero ficar desempregado. Oração, amigos, não é sobre nós, mas é sobre a glória de Deus. Por isso, Jesus, quando recebe o pedido, Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Segunda lição que eu aprendo do texto é que oração é uma experiência de fé. Olha para a história. Lázaro está muito doente. As irmãs mandam o pedido a Jesus. As pessoas vão até Jesus, voltam. E eu fico pensando, sabe? Quando aqueles emissários voltaram do encontro com Jesus, qual não foi a pergunta das irmãs? E aí, vocês falaram com Jesus? E eles talvez tenham dito: falamos. Mas o que Jesus disse para vocês? Ele disse que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas e aí, ele está vindo? Não, ele só disse isso e ficou lá. Você imagina o que é isso? Você manda, você está com uma necessidade, você busca o pedido, você está precisando de uma ação, de um milagre, e você não tem resposta, porque é isso que está acontecendo. E um detalhe bem curioso do texto: o texto diz que Jesus estava numa cidade chamada Jerusalém. De Jerusalém a Betânia, só eram 3 quilômetros, menos do que uma volta na ilha, né? A gente dá uma volta na ilha ali, a gente gasta em torno de 45 minutos a 50. 4 quilômetros e 600 metros. Ou seja, Betânia era bem próxima ou não de Jerusalém? Muito. Jesus, se quisesse, claro, estou usando as minhas palavras, se Jesus quisesse agir imediatamente, em cerca de 1 hora no máximo, 1h30, ele estaria em Betânia. Mas o texto diz que Jesus o quê? Se demorou. Por quê, pastor, Jesus demorou?
Amigos, olha aqui para mim. Oração é uma experiência de fé. E o que é fé? Fé é confiar no caráter de Deus. Isso é fé. Fé não é, vai dar certo. Não, isso não é fé. Fé é confiar no caráter de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é o quê? Amor. O próprio texto aqui diz que Jesus amava quem? A Lázaro. Senhor, por quê? Não sei. Por que a demora? Não sei. Por que o milagre não veio logo? Não sei. Mas eu tenho fé de que Deus o quê? Me ama. A palavra de Deus é clara que Deus nos ama, amigos, independente das circunstâncias e dos problemas da vida. Deus continua nos amando. Fé é acreditar nesse amor, confiar no amor de Deus. Deus me ama. Se Deus não falou nada ou não disse outra coisa, Ele tem os motivos deles. Quais, pastor? Eu não sei, mas eu sei que Deus o quê? Me ama. Fé é isso. Se Ele não agiu, Ele tem as razões para não agir. Ele está esperando, não sei por que está esperando, mas eu continuo confiando de que Deus me ama. Fé é essa confiança. Fé é confiar que Deus existe, que nos ama. Não é que Ele vai fazer o que eu quero que Ele faça. Fé, meu querido amigo, é aquilo que sustenta você quando o milagre não vem. Quando Deus está em silêncio e tudo que você tem é a sua lágrima. Por que você continua orando? Porque você confia de que Deus continua te amando. E você continua e deve continuar elevando a Ele oração. Por isso, se você está numa luta com Deus, se você está numa experiência de oração com Deus e não há resposta, por mais tempo que seja, Deus está dizendo para você essa noite: continue confiando, porque eu te amo. O inimigo vai fazer de tudo para desviar a sua atenção do amor de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para desvirtuar esta sua visão sobre o caráter de Deus. Mas continue crendo, porque oração é uma experiência de fé. Oração é confiar no caráter de Deus. Primeira lição: oração é uma experiência de adoração. Oração é uma experiência de fé. Terceira lição: oração é uma experiência de submissão. Parece que só vai piorando, não é? Só vai aprofundando. Submissão ao quê, pastor? Aos termos de Deus. Submissão à vontade de Deus. Quando as irmãs mandam chamar Jesus, elas esperavam que Jesus viesse de forma imediata. Certamente elas se lembraram de outros milagres de Jesus. Certamente elas lembraram de outras ações de Jesus. Mas Jesus aqui se demorou. E o que isso me ensina? Quando oramos, quando buscamos, nós precisamos entender que precisamos estar submetidos, submissos à vontade de Deus. Tem muita gente que ora e pede: Senhor, eu preciso de um emprego, e esse emprego precisa acontecer nos próximos dias. Esse emprego precisa acontecer assim. Eu preciso desse emprego, precisa ser esse tipo de emprego. Senhor, eu preciso que isso aconteça nesse tempo. Quando você orar, oração de verdade é você estar submetendo aos termos, à vontade, à soberania de Deus. É dizer para Deus: aqui está a minha vida, que eu siga e entenda quais são as suas vontades. Por que estou dizendo isso? Porque nós somos acostumados a prazos imediatos. A nossa visão ela é limitada, as nossas motivações são egocêntricas. Nós somos imaturos e não sabemos lidar com o desconforto, com as necessidades que aparecem. Por isso Deus está dizendo para mim e para você: sempre que orar, entenda e coloque e submeta e renda a sua necessidade, por piores que sejam, a minha soberania. E a gente segue mais
uma orientação do salmista: deleita-te no Senhor, espera nele, confia no Senhor. Em outras palavras, entrega tudo e Ele vai fazer. Muitas vezes, aqui só um parênteses, a gente acha que Deus é uma espécie de funcionário público, onde a gente leva os nossos pedidos, protocola ali e quer que Deus já age de forma imediata. Não. Sempre devemos estar submissos, rendidos a essa soberania, a essa ação de Deus. Por isso, lembre-se, oração é uma experiência de adoração. Oração é uma experiência de fé. Oração é uma experiência de submissão. E eu quero ir com você à Bíblia novamente. Abra o texto da Bíblia. João 11, verso 38, perdão. Vamos ler. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até a sepultura. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha para mim. Jesus chegou e disse: tirem a pedra. Depois Jesus, quando Lázaro saiu, Jesus disse: tirem as faixas. Oração é uma experiência de cooperação. Não é Deus agindo de forma única, direta. É a ação humana em conjunto com a ação divina que faz com que o milagre aconteça. Eu imagino que Jesus poderia ter chegado ali e dito: eu hoje vou realizar um dos maiores milagres que já aconteceram na face da terra. E Jesus poderia ter dito: olha, e todo milagre é uma junção da ação humana e do poder de Deus. E Jesus então chegasse ali e as pessoas dissessem: ei Senhor, qual é a nossa parte? Então Jesus dissesse: eu tiro a pedra. Jesus poderia fazer com que o milagre acontecesse e a pedra desaparecesse, sim ou não? Mas não é isso que Deus faz. A pedra poderia ser pesada. Talvez as pessoas até reclamaram de Jesus: ele nem carregou essa pedra, talvez ele tivesse que trazer essa pedra de outro lugar. Por mais pesada que fosse, a pedra era possível se carregar. Mas onde eu quero chegar com essa linha de pensamento? Se Jesus chegasse ali e dissesse: olha, eu tiro a pedra e vocês ressuscitem o morto, o que você acha? As pessoas poderiam ressuscitar o morto, sim ou não? Em outras palavras, tudo que Deus pede e espera, eu posso fazer, por mais pesado e difícil que seja. E Deus nunca exigirá de nós o impossível. Vou tentar exemplificar isso aqui de uma forma mais clara. Por exemplo, você está precisando de um emprego, você está em busca de um emprego. E você quer um emprego que não guarde o sábado. E você tem orado, você tem buscado, e todo lugar que você bate, não, aqui não tem liberação do sábado. Aí você tem uma decisão: então beleza, eu vou ficar em casa só orando. Eu vou jejuar, eu vou orar. E deixa que Deus então traga um emprego para mim. Você acha que Deus vai trazer um emprego para você, sim ou não? Deus
está dizendo para você, meu filho, ir e sair buscando emprego você pode fazer. Agora, a questão do sábado é impossível, então deixa que isso eu resolvo para você. Entendeu? Por que Deus está falando isso? Porque oração, clamor, pedido é uma experiência de cooperação, onde você age. Não é aqui que nós temos que fazer para convencer a Deus, não. Mas é uma experiência. Por isso Jesus disse, olha, tirem a pedra, tirem as faixas. A oração não é uma terceirização da vida para Deus. Oração não nos exime das nossas responsabilidades. Oração, amigos, é o agir em conjunto com Deus. A nossa vida é sempre vivida e desenrolada a 4 mãos. As minhas mãos e as mãos de Deus. Por isso, oração é uma experiência de adoração. Oração é uma experiência de fé. Oração é uma experiência de submissão. Oração é uma experiência de cooperação. E por último, oração é uma experiência de transformação. É impossível orar de verdade e não ser transformado pelo poder de Deus. Você está aí lutando com Deus, você está aí orando, você não vai sair pior, você vai sair melhor, porque enquanto você ora, enquanto você está vivendo uma experiência profunda de oração com Deus, Deus vai transformando a sua vida. Eu fico pensando, não é, nessa família, essas irmãs. Vocês acham que nesse momento, nesse silêncio de Deus, nesses 4 dias elas não cresceram espiritualmente? Sim ou não? Será que elas não aprenderam coisas? Claro que aprenderam. Aprenderam sobre ressurreição, aprenderam sobre o tempo de Deus, aprenderam sobre o silêncio de Deus. 4 dias, essa aparente silêncio de Deus foi muito rico. A inércia ou a aparente inércia de Deus, amigos, ela é muito ativa. Deus fala muito no silêncio. Deus no silêncio desperta em nós reflexões. Por exemplo, você está aí orando e não está tendo resposta de Deus. Você talvez pense, será que é porque eu briguei com fulano, não pedi perdão? Obviamente Deus não está te respondendo por causa disso, mas você fala, não, deixa eu resolver esse problema. Ah, será que é isso? Porque é impossível você orar de verdade e não ser transformado pelo poder de Deus. Enquanto a gente acha que Deus não está fazendo nada, Ele está fazendo muito, em nome de Jesus, amém? E eu quero concluir com um texto. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Para você que talvez está aí orando, você que está aí experimentando esse mistério da oração, você que está aqui aprendendo sobre as experiências da oração. Olha o que diz aqui. Isaías 18:4 diz, do lugar onde moro, olharei quieto, como o calor causado pela luz radiante, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Pensa numa noite, Deus não falou nada, não aconteceu nada, você não viu nada, você não está vendo a ação de Deus. Deus está dizendo para nós aqui, ei, olha, você dormiu à noite, deixou seu carro no relento, você não viu chuva, você não viu água caindo, mas se você for lá e passar o dedo no capô do carro, o capô vai estar o quê? Molhado. Deus está dizendo para nós aqui, você não viu nada, mas eu estou agindo como um orvalho que cai durante a noite. Está frio, não é? Você sai no sol, você não sente o calor, mas quando você volta para casa e olha para o espelho, sua pele está um pouco vermelha, é assim ou não é? Deus está dizendo para nós, você não viu eu agir? É como o calor do sol que está te queimando e você não está percebendo. Eu estou agindo, amém? Por isso, meu querido amigo, meu querido irmão, você talvez aí esteja vivendo uma luta com Deus, você está talvez diante de uma circunstância, diante de um problema, diante de uma situação.
Deus está dizendo para você: eu não estou em silêncio, eu não estou te deixando no vazio, eu continuo sendo Deus. E aqui eu quero te ensinar que sempre que você orar, continue orando, entendendo de que o meu nome será glorificado. Sempre que você orar, continue entendendo de que você é amado. Tenha fé. Sempre que você orar, continue orando e submetendo os seus planos, a sua vontade a mim. Sempre que você orar, entenda que a vida de oração não nos exime das nossas responsabilidades, porque oração é uma experiência de cooperação. E que Deus possa nos abençoar para que sejamos transformados por Ele. Que Deus possa nos abençoar. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Vamos orar, vamos ficar em pé. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, que bom, Senhor, é estarmos na Tua presença. Que bom, Senhor, é podermos abrir a Tua palavra e aprendermos mais de Ti. Abrirmos a Tua palavra e receber verdades que nos ajudam, nos fortalecem em nossa caminhada, em nossa experiência com o Senhor. Em diversos momentos nós passamos por lutas, por silêncios, mas, querido Deus, que possamos sempre confiar e ter fé de que somos filhos e filhas amadas pelo Senhor. Aprender que cada circunstância deve servir para que o Teu nome, para que a Tua glória sejam manifestados. E que assim, Senhor, possamos ir seguindo, confiantes e esperançosos, de que mesmo que não possamos perceber ou ver, o Senhor está agindo em nossa vida. Abençoe a nossa semana, abençoe as nossas famílias, cuide de nós, é o que nós oramos no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana a cada um de vocês.